Olá, queridos! Nosso cordial feliz sábado a todos! Deus seja louvado pela sua decisão de estar conectado conosco nesta manhã de sábado para juntos adorarmos e estudarmos a palavra de Deus. Nosso forte abraço para aqueles que nos assistem pelas redes sociais da nossa comunidade adventista do Bessa. Nossos amigos, nossos convidados, sejam todos bem-vindos. Nessa época de isolamento social, na quarentena, nós realmente estamos inovando por intermédio da tecnologia. Deus está permitindo que as igrejas sejam abertas nos lares. Isso é fundamental. A saudade é grande, mas a tecnologia irá nos aproximar. A palavra de Deus certamente irá nos aquecer espiritualmente. Nesse momento, nós vamos cantar um hino para prepararmos o nosso espírito para o estudo da Bíblia nessa manhã de sábado. Você está na sua residência e nesse momento é nosso convidado para cantar conosco. Fala, Senhor. Você pode ler 27. Maravilhoso Deus, fale conosco nesta manhã. Fale com cada família aqui representada nas redes sociais da nossa comunidade da Igreja do Bessa. Fale com os líderes da igreja. Fale com todos aqueles que a influência do Teu Espírito Santo pode realmente fazer a diferença nessa manhã. Nos prepare, nos fortaleça nesse tempo de incerteza, que a nossa esperança possa ser cada vez maior. E a nossa fé possa crescer cada dia mais em Teu nome e no Teu poder. Esteja neste momento com cada um que irá se apresentar aqui. Nos capacite, que o Teu Espírito esteja conosco, que possamos ser servos Teus, instrumentos nas Tuas mãos. Esteja de forma poderosa com aqueles enfermos também da nossa igreja, em especial com Itamar, que ele possa ser ali curado conforme o Teu querer e a Tua vontade. Esteja Amém. Com todos os demais também da nossa comunidade. Nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Essa é a nossa oração nesse instante. Amém. Amém. Queridos, gostaríamos de ressaltar que ao longo dessa nossa transmissão, se você sentir o desejo de participar interagindo conosco,
envie uma mensagem de texto que a nossa equipe técnica, dentro do possível, ela irá nos sinalizar para que a sua dúvida ou a sua contribuição seja apresentada aqui na nossa live. Combinados? É uma dinâmica diferente. Hoje nós estamos cada um nos seus estúdios, nos estúdios em casa, não estamos na igreja, lá na parte física da nossa igreja, mas estamos aqui em nossos lares, transmitindo para você uma mensagem de esperança por intermédio do nosso guia da lição, que é um estudo que foi preparado com muito carinho para que cada um de nós possa ser fortalecido. É um momento que muitas pessoas estão se alimentando, armazenando, estocando alimento, mas nós estamos nesse instante estocando alimento espiritual para a honra e glória de Deus. Muito bem, o assunto que estamos estudando esse trimestre, em nosso guia de estudo da lição, eu estou apresentando ele aqui, a capa, né? Ele traz como tema central como interpretar as Escrituras. E a lição dessa semana, da qual nós passamos, é a lição de número 8. Já estamos nos aproximando do final desse estudo maravilhoso, que tem agregado muito valor para o nosso crescimento espiritual. Antes, porém, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. O pastor Derek havia me pedido que eu convidasse algumas pessoas. Eu fiz uma seleção, pessoas altamente capacitadas, estudiosos da Bíblia, e eu gostaria de apresentá-los, que já é do conhecimento de todos, mas se algum visitante está entre nós nessa transmissão, eu, nesse momento, apresente eles. Nós temos o Israel. Ismael, dá uma saudação aí para a gente, Israel. O Israel, ele faz parte do Ministério da Palavra, da nossa igreja, da nossa comunidade. E o Israel, daqui a algum tempo, quem sabe, será um dos autores da lição da Escola Sabatina. Deus tem preparado esse privilégio para nós de recebermos uma lição cujo autor é nosso amigo. Será um privilégio, Israel. Temos também o Jamaci. O Jamaci é conhecido de todos também. O Jamaci faz parte do ancianato da nossa igreja, é membro e fundador do Ministério da Palavra também, tem sido um colaborador e um grande missionário na obra de Deus. Seja bem-vindo também, Jamaci. E temos o Bruno, que ainda não chegou. O Bruno vai ser pai. O Bruno é da Igreja Adventista de Manaíra, frequentou há alguns anos a nossa igreja no Bessa, e ele foi convidado também. Ele me avisou que vai se atrasar um pouquinho, mas a última parte que ele vai apresentar, ele certamente já estará conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos e convidados a mergulharmos no conteúdo, no tema da lição dessa semana. Nós temos aqui a primeira parte, a parte de introdução, que fala sobre a criação, o Gênesis como fundamento de tudo, né? Os primeiros capítulos de Gênesis têm verdades essenciais que servem de fundamento para a nossa origem. É mais do que isso, é a base de tudo, né? É a fonte da nossa doutrina. É como diz a palavra de Deus, que tem a ver com questões de quem somos, para onde estamos indo e como nós chegamos aqui. Então, são esses questionamentos, essa temática que irá nortear o nosso estudo nessa manhã. Esse tema daria um seminário, um congresso, certamente passaríamos aqui a manhã toda, o dia todo do sábado, mas temos poucos minutos para mergulharmos no tema. Eu gostaria, já iniciando com Israel, no princípio, né, lá no primeiro capítulo de Gênesis, quais são as verdades profundas reveladas no livro de Gênesis, que é o princípio e o fundamento das Escrituras? Fale conosco, compartilhe conosco aqui essa maravilhosa mensagem aqui que a lição nos trouxe. Bom dia a todos, feliz sábado. Muito breve estaremos em nosso tempo, né? Veja, os capítulos, as lições 8 e 9 do nosso guia de estudos, eles vão se dedicar ao tema básico, como o Alex acabou de dizer, ao tema da criação. Na realidade, o livro de Gênesis é dividido em dois grandes grupos. Nós temos o primeiro grupo, dos capítulos de 1 a 11, e temos o segundo grupo, dos capítulos de 12 a 50. Os capítulos de 12 a 50 vão fundamentalmente narrar os fatos da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e José. Agora,
os capítulos de 1 a 11, nos quais iremos nos concentrar, eles são chamados pelos grandes eruditos bíblicos da pré-história bíblica. Pré-história bíblica, eles narram fatos maravilhosos sobre a vida, o início da vida na Terra. Porém, antes de responder sua pergunta, Alex, eu gostaria de ler aqui, dessem licença a mim, na parte do domingo, no terceiro parágrafo, diz assim: também fomos criados por Deus em determinado momento no tempo. E que tempo foi esse que Deus nos criou? No princípio. Agora, atente ao que está dito aqui. Isso significa que ele existia antes do princípio, isto é, Deus já existia antes que o tempo fosse criado e expresso em ciclo diário de tarde e manhã. Ora, o autor está se referindo aqui a um tempo antes da vida na Terra. Esse tempo é chamado pelos grandes estudiosos, assim como eu tive a oportunidade de entrar na Universidade de Andrews, lá num grupo que está estudando esse tema, que é chamado o intervalo passivo. Este grupo lá na Universidade de Andrews é liderado pelo professor Dr. Richard Davidson. Mas também existe um grupo lá na Unasp, em São Paulo, e está sendo liderado pelo professor Dr. Rubem Aguilar, que também está estudando o intervalo passivo. E o que vem a ser isso? O intervalo passivo é um tempo de milhares de anos antes do momento no princípio. Nesse intervalo do tempo, Deus já existia, o Espírito Santo já existia, Cristo já existia. E eles juntos formaram e criaram todo o universo. O universo nós compreendemos como bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, bilhões de planetas, bilhões de astros planetários. Inclusive criaram também a Terra. Só que a Terra, nessa oportunidade, era sem forma e vazia, ou seja, não havia, no intervalo passivo, antes da criação, não havia vida na Terra. A expressão no princípio, Deus criou os céus e a Terra, significa que Deus vai dar vida à Terra, vai dar vida a este planeta. E aí começam as verdades que o Alex me perguntou, as verdades reveladas nos capítulos de 1 a 11 de Gênesis. Ora, que verdades são essas? A primeira verdade que temos é que Deus deu vida à natureza. A verdade, Deus deu vida ao dia, à tarde, Deus deu vida à relva, Deus deu vida aos animais silvestres, Deus deu vida aos animais domésticos. E uma grande verdade revelada ali, Alex, é que Deus deu vida através do seu sopro, do Espírito de Deus, deu vida ao homem. Deus, portanto, criou, deu vida a Adão e deu vida também a Eva. Dando a vida a Adão e Eva, eles se sentiram muito felizes por viver naquele paraíso que Deus criara. Mas Deus lhes deu uma grande função, que foi uma aliança que Deus criou com eles. E a aliança era que Adão deveria dominar toda a terra e cuidar daquele jardim para o nosso uso. Uma grande verdade também que existe ali é a verdade de que Deus criou o sábado, para depois de suas lutas durante os 6 dias, Adão e Eva pudessem descansar e santificar aquele dia. Uma outra grande verdade que Deus comunicou foi que Satanás seria inimigo da igreja ao longo de toda a história. Uma outra verdade, para mim, a principal delas, foi que depois da queda dos nossos primeiros pais, Deus imolou um cordeirinho a fim de que pudesse expiar o pecado de Adão e de Eva. Este ato vai prefigurar o grande plano da salvação e a obra redentora de Cristo, este plano que fora criado antes da fundação da terra. Ou seja, isso nos mostra que esse plano foi criado ainda no intervalo passivo, lá no início do início, lá no infinito negativo. Deus criou esse plano para que o homem pudesse estar em harmonia com ele. Uma outra grande verdade que eu queria mostrar a vocês é a verdade quando Deus foi criar o homem. Deus não disse, vou criar o homem à minha imagem, segundo a minha semelhança. Deus disse, façamos o homem
a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Isso significa que é uma obra da Trindade. E por isso, preste atenção no que eu vou dizer. Nós temos uma imagem, uma semelhança em relação a Deus, temos uma imagem, uma semelhança em relação a Cristo, temos uma imagem, uma semelhança em relação ao Espírito Santo. Que imagens são essas? A imagem que temos em relação a Deus é a aparência que temos a Deus. A semelhança que temos em relação a Deus é de alcançarmos um caráter puro como o de Deus. A imagem que temos em relação a Cristo é andar como Ele andou, pregar como Ele andou e ensinar como Ele ensinou. E a semelhança que temos em relação a Cristo é a semelhança que temos em relação a Deus de alcançar a santidade que Cristo teve quando aqui andou. Agora, a verdade revelada mais profunda é a imagem que temos em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo toca a nossa mente, porque na mente estão a inteligência, o raciocínio, o pensamento e a lógica. Portanto, o Espírito Santo se comunica conosco através da nossa mente, que é a imagem que temos dele em nós. E a semelhança que temos em relação ao Espírito Santo é que ele fala o coração. Já disse em oportunidades anteriores que o Espírito Santo não toca o coração. O Espírito Santo toca a mente, que é a imagem, e fala o coração, que é a semelhança. Muito embora Deus tenha olhado e tenha visto que tudo que ele criara era bom, uma criação muito boa, existiram também as verdades ruins que os capítulos de 1 a 11 revelam. Nós tivemos as rebeliões que foram deflagradas contra o governo de Deus. A rebelião, entre elas, podemos dizer a rebelião de Lúcifer, a rebelião de Eva, a rebelião de Caim, a rebelião dos povos antediluvianos, a rebelião lá na planície de Babel, e também as rebeliões dos pecados de Sem, que foi habitar ao Oriente Próximo, a rebelião de Cão, que foi habitar o norte da África, e a rebelião de Jafé, que foi habitar lá na região meridional europeia. Quando digo rebelião desses meus filhos de Noé, é a rebelião dos pecados deles contra o Senhor. Portanto, em suma, devemos nos dedicar mais a esses assuntos, principalmente esse assunto novo que está sendo estudado pelas revistas, pelos grandes líderes adventistas das nossas universidades, é o assunto do intervalo passivo. Devemos estudar as verdades que foram reveladas de Gênesis 1 a 11. E, fundamentalmente, devemos estudar e compreender e praticar o plano da salvação e a obra redentora de Cristo. Um feliz sábado, Deus seja louvado sempre. Muito obrigado, Israel, pela sua participação aí, por compartilhar esse estudo maravilhoso conosco. Uma das verdades que o Israel citou foi em relação a uma instituição, o sábado. Nós sabemos que o sábado sofrerá terríveis ataques no tempo do fim. O sábado ele irá determinar a quem realmente nós adoramos. Jesus ele descansou no sábado, ele abençoou o sábado e ele santificou o dia de sábado. Ou seja, portanto, observem o sábado, né, que ele realmente possa ser a tônica de nossa vida. A gente vai precisar ter essa visão, essa fé e acreditar de que o sábado fará toda a diferença a quem realmente iremos adorar. Uma outra instituição mencionada aqui nos primeiros capítulos do livro de Gênesis é sobre o casamento. Jamaci, qual é o ideal de Deus para o casamento? Bom dia e feliz sábado a todos os irmãos. Espero que estejam me ouvindo bem. Obrigado, irmão Israel, pela introdução, Alex. Bem, a lição dessa semana, primeira parte de 2, trata a respeito da criação e o Gênesis como fundamento. O autor da lição ele tem um propósito de colocar aqui para a interpretação das Escrituras uma base no qual se possa desenvolver todos os pensamentos e ideias. E o fundamento está justamente no relato da criação. É através do relato da criação, capítulo 1 até o capítulo 5 de Gênesis, todo o fundamento das coisas que se formam. A criação,
da terra, a criação do homem, a criação da mulher, os animais, a organização, né, a instituição do tempo, né? Depois, com relação à queda, à entrada do pecado, a promessa de um Salvador, Jesus Cristo já revelado ali, assim, e fala das instituições. A primeira que Israel tocou no assunto foi o sábado, e a segunda, o casamento. Meus irmãos, a última década testemunhou enormes mudanças na maneira como a sociedade e os governos veem o casamento. Uma das orientações para a interpretação das Escrituras é você conhecer o contexto geral. Mas tem uma dica muito importante. Você procurar saber se Jesus disse alguma coisa a respeito daquele assunto. E Jesus falou a respeito desse assunto, mencionando inclusive o relato de Gênesis. Eu queria que vocês me acompanhassem a leitura de um texto bíblico. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, e a partir do verso 3. Eu quero ler esse relato com todos, para que fique fixado na mente uma visão do que Jesus falou a respeito deste assunto. Diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Jesus está dizendo aqui uma resposta aos fariseus por uma questão. Está pedindo para que eles se lembrem. Vocês não leram o que estava escrito, que o Criador, no princípio, fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus foi enfático. Na felicidade do homem, na criação do propósito de Deus, havia um par. Deus criou o homem. Depois, segundo o relato de Gênesis, capítulo 2, e você tem que entender a estrutura do livro de Gênesis. Existe forma e conteúdo, existe um estilo literário. Na realidade, o livro de Gênesis é em forma poética apresentada. Então você precisa descobrir como entender o contexto geral. Deus cria o homem, leva para ele colocar o nome dos animais, e depois disso, olha, não é bom que o homem esteja só. E fez cair um pesado sono. O homem dorme, segundo o relato bíblico. Deus, segundo o relato bíblico, tira do seu lado uma costela e forma mulher. Alguns dizem que o lado aqui tirado da costela significava que este ser derivado, que era uma criação de Deus, mas que vinha da carne do homem, como ele diz, osso do meu osso, carne da minha carne, era uma representação de que essa nova criatura não deveria ser superior nem inferior. Ao criar a mulher e apresentar ao homem, Deus celebra o primeiro casamento e diz que eles sejam fecundos. Meus irmãos, existe na sociedade um embate muito grande querendo se desviar das orientações. Chega a ser um tema delicado até para a família. As famílias são agora vistas de modo extremamente diferente do que no princípio. Existem vários modelos de família, mas a Bíblia deixa bem claro de que o propósito de Deus é que a felicidade de duas pessoas acontecesse através de uma união heterossexual. Alguns vão se escandalizar e vão dizer:
tem muita coisa por trás que você não explica. O que eu explico é que a palavra de Deus diz, homem e mulher, e ele celebra na estrutura gramatical aqui do hebraico. Criou, pois, Deus o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. Se você vê, tem a palavra criou 3 vezes. Existe aqui a divindade completamente envolvida neste propósito. O homem, segundo diz aqui, deixará seu pai e sua mãe. Eu quero até dizer uma coisa. Dizem que numa festa de casamento, geralmente quem dá a festa, o custo da festa, é o pai da noiva. E falam o seguinte, por que é o pai da noiva que dá? Porque é o homem que sai do seu pai e da sua mãe, vem habitar com sua mulher, e naquela época, numa economia extremamente de agricultura e pecuária, de terra, de produção de alimentos, era uma força de trabalho que aquele homem recebia na sua família. Né? Então, disse que ele celebrava a festa por causa disso. Isso é que algumas pessoas justificam a festa de casamento ser bancada pelo pai da noiva. O fato é que o casamento é um propósito de Deus. Não quer dizer que quem não casa não seja feliz. Não é isso. É que se você procurar um parceiro, se você procurar uma parceira, alguém para conviver, para viver junto, tem que ser uma união heterossexual. Um homem e uma mulher que se completam. Isso quer dizer que existe um propósito. Eu não quero dizer que é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Com a entrada do pecado, tudo mudou. Mudou, inclusive, a condição da mulher. Mas a Bíblia Sagrada, como eu volto a dizer, voltando para o fundamento, estou encerrando, o fundamento bíblico, o quê? A razão da nossa crença, da nossa doutrina, o fundamento diz que a Bíblia declara que Eva se tornou mãe de todos os viventes. E existe até um vídeo aí, pequeno, curto, de um professor chamado Adalto Lourenço, em que ele demonstra que, numa investigação sobre o DNA, cada pessoa tem as características da fêmea, da mulher, e não do macho, não do homem. Então, todos são filhos de uma mesma mãe. Tem ali no centro, o seu DNA, certo? Uma origem, que é da mulher. Deus tem um propósito muito grande para a nossa vida. Eu quero dizer que o casamento é um desafio, mas é uma instituição abençoada. Quando você se entrega, quando você se rende, quando você compreende esse propósito e luta para construir esse relacionamento, você tem na terra uma representação do céu. Você se satisfaz como mulher, você se satisfaz como homem, você se satisfaz como aquele separado por Deus para a felicidade. Que Deus guarde a nossa mente, nosso coração, nos faça compreender esse propósito, nos faça aceitar, acima de tudo, nos prepare para grandes transformações que virão e que já estão acontecendo e vão tentar atingir o núcleo familiar, a família, o relacionamento, mas que Deus nos preserve para esse momento. Deus abençoe a todos. Feliz sábado. Perfeito, Jamaci. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Algumas pessoas já estão participando conosco aqui. Israel, o Álvaro, da sua classe, manda um abraço dizendo que está com saudades da nossa congregação lá no Bessa, participando da tua classe. E a Cláudia Marinho também diz que o livro de Gênesis, né, foi um relatório feito por Moisés para descrever como Deus criou o mundo. Perfeito. Ok, a gente já está se aproximando no final, no término da recapitulação da nossa lição dessa semana. Eu gostaria agora de convidar aí o Bruno, futuro papai, para falar para a gente o que aconteceu com a criação perfeita de Deus ao longo da história da humanidade. É com você, Bruno. Ô, Alex, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, perfeito. Tá. Então,
o ponto da quinta-feira, e o autor, que é um autor muito respeitado, o Dr. Michael Hazel, ele quis enfatizar é sobre criação, queda e redenção. Esses 3 pontos. O que é que, se a gente faz uma doutrina, aliás, uma interpretação errada de Gênesis, o que é que compromete essas 3 coisas? Criação, queda e redenção. Porque, como Jamacê e Israel falaram, Gênesis é a base de tudo. Então, você não consegue interpretar outras coisas se você faz uma interpretação errada de Gênesis. Não é que você não consegue, né? É, digamos assim, você vai distorcer outras coisas se você fizer uma interpretação errada de Gênesis. Então, para que fique mais claro o que eu quero dizer, a Bíblia várias vezes faz várias referências lá a Gênesis, né? A doutrina da criação. Várias coisas estão ali baseadas, amparadas, enraizadas. Então, por exemplo, aquele texto que é muito interessante, quando Deus diz assim, não lembro se é em Malaquias, se alguém puder me ajudar, que é assim, o conhecimento de Deus vai cobrir o céu, vai cobrir a terra, aliás, vai cobrir com o conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. De onde é que ele tira essa referência? O autor tira essa referência de Gênesis, né? Porque lá na ordem da criação, lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre. E aí, que a imagem do Senhor Deus fosse espalhada por toda a criação, e essa era uma forma de espalhar a glória de Deus sobre toda a criação, como as águas cobrem o mar. Então perceba, o autor tira isso de Gênesis. Você pega lá o 4º mandamento, também Isaías 11:9. de Gênesis. Isaías 11:9. Você pega Malaquias e todas as outras coisas são tiradas de Gênesis. Então, assim, tudo começa em Gênesis 1, 2, 3. Todos os livros da Bíblia, todos os textos da Bíblia, de alguma forma, fazem referência a Gênesis 1, 2, 3. Porque lá em Gênesis 1, 2, 3, está, de forma resumida, a narrativa da criação, da queda e da redenção. Deus criou um mundo bom, esse mundo caiu, mas Deus prometeu redimir o mundo. Está lá em Gênesis 1, 2, 3. Então, é importante que se diga isso, porque assim, uma interpretação errada de Gênesis afeta o primeiro ponto. Deus criou um mundo bom, né? Então, assim, tem cristãos que desprezam a beleza, tem cristãos que desprezam a bondade, assim, não é importante que uma pessoa fique bonita. Não, Deus só quer o teu coração, Deus não quer a tua razão. Deus só quer os teus sentimentos, emoções. Não, esse negócio de doutrina não importa. O que importa é a prática. Tudo isso é uma forma errada de interpretar Gênesis 1. E lá no início da criação, a ideia de Deus foi, isso é bom. E esse é o veredito de Deus. Então, se você, por exemplo, despreza as coisas dentro da ordem da criação, você erra com Gênesis 1. Agora, esse mundo, infelizmente, ele caiu. E aí é o ponto de Gênesis 2. Aliás, Gênesis 3. Né? O mundo não termina, as escrituras não terminam em Gênesis 1 e 2. Tem uma queda, e a queda afetou todos os aspectos. A queda afetou o nosso caráter, a queda afetou a nossa inteligência, a queda afetou o nosso sistema político, a queda afetou a economia. A queda afetou tudo dentro da ordem da criação. Todas as coisas foram afetadas pela queda. Então, se a gente acha que, por exemplo, existe a possibilidade de um político ser o salvador da pátria, se a gente acha que, por exemplo, existe a possibilidade da ciência ser a salvadora da pátria,
Se a gente coloca a nossa esperança última em algo dentro da ordem da criação, a gente está ignorando que o efeito da queda. Então, Deus criou um mundo bom, é verdade. Tipo, essas coisas que eu citei, elas são boas. A ordem política é boa, a bondade é boa, a beleza é boa, a razão é boa, a inteligência é boa, a igreja é boa, todas essas coisas são boas. Isso é Gênesis 1. Mas criação, queda e redenção significa também que todas essas coisas foram afetadas pela queda. Né? Tipo, todas essas coisas caíram, todas as coisas sofreram os efeitos do pecado. É o que a gente chama de depravação total. Tipo, o pecado afetou profundamente todos esses pontos. Então, tem a criação, tem a queda. Só que Deus também não deixou por isso mesmo. Tem a redenção. Deus prometeu restaurar cada um desses aspectos. Deus prometeu restaurar a ordem da criação. Prometeu restaurar a ciência. Prometeu restaurar a cultura. Deus prometeu restaurar a beleza. Deus prometeu restaurar todas as coisas. Então, criação, queda e redenção. Aí o que a lição da quinta-feira vem enfatizando, né? E essa é uma coisa, assim, importantíssima. Quando a gente interpreta de forma errônea ou equivocada Gênesis 1, 2, 3, quando a gente alegoriza aquilo, ou metaforiza, ou faz esse tipo de coisa, a gente corre o perigo de interpretar, de, digamos assim, de não levar em conta uma dessas três dinâmicas aqui que a gente falou: criação, queda e redenção. Então, o ponto é, por que é importante a gente interpretar corretamente Gênesis 1, 2, 3? Porque todos os outros pilares da Bíblia se baseiam nisso. Então, por que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Jesus morreu na cruz para nos salvar porque houve uma queda literal. E houve uma queda literal porque havia uma criação literal. Então há uma redenção também literal. Só que, mais uma vez, quando a gente interpreta de forma errônea Gênesis 1, 2, 3, a gente cai no perigo de relativizar esses pontos que são o coração da doutrina cristã, são o coração do ensino cristão. Então, a gente desfigura, como foi falado o sábado, a gente desfigura, como Israel falou, como foi falado o casamento, conforme Jean Massey falou, mas a gente desfigura também a história da redenção. E desfigurar a história da redenção é até mais grave do que desfigurar todos esses outros pontos que foi falado, porque sem história da redenção não tem cristianismo. Então, tudo começa em Gênesis 1, 2, 3, e a depender de como você interpreta Gênesis 1, 2, 3, você pode distorcer a história da redenção ou não. Então, eu queria citar uns exemplos, né, para que isso torne ainda muito mais claro isso que eu estou falando, né? Então, às vezes, e é importante também, a gente até acredita que Gênesis é literal. Sabe, assim, Deus criou daquele jeito, que está lá em Gênesis 1, 2, etc. Mas por que a gente não aplica isso ou faz uma interpretação errada dessas coisas, a gente vai ter problemas na nossa doutrina. A gente vai ter problemas no ensino cristão. Então, você tem hoje muitos cristãos que acreditam, mesmo acreditando assim que Gênesis é literal, mas eles acreditam em coisas, né? Certo. Eles acreditam em coisas que rapidamente são incoerentes com isso. Então, a gente acredita que, por exemplo, Deus criou o ser humano à sua imagem, né? Mas aí, para a gente ir encerrando, a gente acredita que Deus criou o homem à sua imagem, mas a gente acredita que a mente humana funciona como a mente de qualquer animal, por estímulo-resposta. E aí a gente acredita em coisas como mensagens subliminares, etc., que é uma contradição com a doutrina da criação, uma contradição com Gênesis 1, 2, 3. Ou então a gente acredita em Gênesis 1, 2, 3, que aquelas coisas aconteceram de forma literal,
Mas a gente acha que existe um salvador da pátria, alguém que, olha, quando essa coisa acontecer, quando esse político, sei lá, for eleito, vai resolver os problemas da humanidade. Então, mais uma vez, é uma forma errada de, digamos assim, fazer uma aplicação incorreta de Gênesis 1, 2, 3. Então, mais uma vez, para finalizar, né? Quando você interpreta corretamente Gênesis 1, 2, 3, isso vai afetar todo o restante das escrituras. Todo o restante das escrituras. Quando você interpreta incorretamente Gênesis 1, 2, 3, ou esquece um desses 3 pilares que a lição da quinta-feira vem trazendo, criação, queda e redenção, então isso vai afetar a cruz, isso vai afetar a forma como a gente enxerga o mundo, a gente vai acreditar que existem falsos deuses, a gente vai acreditar que a mente humana funciona como a mente de qualquer outro bicho, a gente vai acreditar nessas coisas que, digamos assim, vai contra a doutrina da criação. Então, Alex me deu um alerta aqui do tempo. É isso. Gênesis 1, 2, 3 é a base de toda a escritura. Gênesis 1, 2, 3. Quando a gente faz a interpretação errada de Gênesis 1, 2, 3, todo o resto é afetado. Mas não somente toda a escritura é afetada. A forma como a gente lida com o mundo, com a doutrina cristã, a forma como a gente aplica essas coisas no mundo também é afetado. Perfeito, Bruno. Agradeço aí a sua participação. Eu peço desculpas aos convidados da limitação do nosso tempo, mas nós temos uma transmissão e temos que limitar esse tempo. Mas é como eu disse no início, né? Seria assunto para um seminário, para um congresso, mas enfim, realmente o tempo urge que a gente encerre. Mas eu fico aqui muito grato à participação de vocês, eu espero que as pessoas que estão em casa tenham acrescido, agregado valor, né? Todo esse conteúdo que foi colocado aqui de forma muito resumida, mas que foi muito pautado na verdade e no princípio de Gênesis 1, 2 e 3. Né? Que Deus nos abençoe. Nós vamos mandar aqui, por fim, um último abraço aqui de ouvintes nossos, de pessoas que estão nos assistindo lá em Campinas, São Paulo, né? Que é o Rogério, a Marta, o Roque, a Efigênia. Inclusive, nós estamos orando pela recuperação da saúde da irmã Efigênia, que Deus possa ser o médico dos médicos ali, intervindo ali na sua necessidade de saúde. Queridos, a gente vai encerrar a nossa recapitulação da lição com uma oração. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Derek para que ele nos dirija em oração, agradecendo esse momento que tivemos aqui, esse enriquecimento espiritual. Muito bem, vamos orar? Bendito Senhor, muito obrigado por uma mensagem desta manhã de Escola Sabatina. Pedimos-te, por favor, que nos abençoes nossas famílias, nossos matrimônios, para que compreendamos que são instituídos por Ti e que são a grande bênção que o Senhor tem para nosso tempo, para esse tempo, especialmente para enfrentar esse tempo. Nos abençoe também para a compreensão da criação, de que o Senhor é nosso Criador, e que podamos exaltar Seu nome como nosso Criador em todo momento, em todo lugar, com nossa família, com nosso atuar. E sobretudo, Senhor, que o Senhor é nosso Salvador na cruz. Obrigado por Tua misericórdia, obrigado por ter morrido na cruz, por ter nos salvado. Por favor, Senhor, nos ajude a compreender cada dia o Teu sacrifício e a também nós tomar nossa cruz para seguir Seus passos até quando o Senhor veio nos buscar. Obrigado por essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém.